Tua história tem feitos de heróis. Tua história tem feitos de heróis. Olha, eu não sei você, mas eu gosto muito dessa parte do nosso hino. Eu sou o professor Rudy Reis e você está assistindo a mais um vídeo da série Pequena Porção. Basta olhar para as nossas esquinas e nós encontraremos ali, nas placas que nomeiam nossas ruas, o nome de grandes personagens da nossa história. Mas a história também é feita por heróis desconhecidos, e é justamente sobre estes heróis que nós vamos falar hoje. A história dos nossos heróis desconhecidos está diretamente ligada à construção de nossa estação Porciúncula, ou, como hoje é conhecido, o nosso querido Centro Cultural. Tudo começa em 1871, quando o senhor Francisco Portela estimula a construção de uma estrada de ferro que partiria da cidade de Campos, cortando todo o noroeste do estado até a região de Carangola, passando por aqui, pela nossa cidade, que na época era um pequeno arraial chamado Santo Antônio do Carangola. A ideia ganhou o apoio de um importante político da região chamado Cardoso Moreira. Dizem que a cerimônia do lançamento da pedra fundamental contou até mesmo com a presença de Dom Pedro II, imperador do Brasil. Entretanto, como tudo em nosso país, a obra atrasou muito e os trilhos custaram a chegar em nossa cidade. Mas, enquanto a estrada de ferro vinda de Campos demorava a chegar, uma outra, vinda da região de Minas, da Companhia Leopoldina, começou a ser construída rumo a Monhuaçu e passando também pela nossa cidade. Quando Cardoso Moreira ficou sabendo da vinda dessa segunda estrada de ferro para nossa região, começou uma verdadeira corrida. Ele apressou os trabalhos para chegar em Porciúncula antes da linha Leopoldina, fazendo com que os operários trabalhassem até 24 horas por dia. Entretanto, quando a estrada de ferro vinda de Campos chegou aqui, a Leopoldina já estava preparando também o terreno para os seus trilhos. A solução veio de um acordo entre as duas estradas de ferro. A vinda de Campos aceitou que a Leopoldina também passasse por nossa região, mas com uma condição, que ela não fizesse paradas aqui na nossa cidade. E é aí que entram os nossos heróis desconhecidos. O acordo entre as linhas de Campos e Leopoldina prejudicou muito a nossa população. Os trens da Leopoldina passavam por aqui de bandeira branca, ou seja, não faziam paradas, e as viagens feitas pela linha de Campos não eram nada agradáveis. Só para você ter uma ideia, para ir ao Rio de Janeiro pela estrada de Campos, o viajante tinha que dormir em Campos, atravessar o rio Paraíba de balsa e prosseguir viagem somente no dia seguinte. Pela linha da Leopoldina, a viagem era muito mais fácil, feita em apenas um dia, mas, devido ao acordo, os trens da Leopoldina não paravam aqui em Porciúncula. Inconformados com a situação, os nossos heróis decidiram agir. Liderados por Joaquim Custódio Fernandes Lanes, o Juca Bravo, que era neto de José de Lanes, e também por Cantidiano Rosa, os porciunculenses revoltados arrancaram os trilhos da ferrovia como forma de protesto. A situação ficou tão tensa que o governo chegou a enviar soldados para nossa região. Mas, como o povo porciunculense sempre foi valente, eles não se intimidaram com as tropas e 6 meses depois, como o problema não havia sido resolvido, arrancaram os trilhos mais uma vez e os jogaram no rio Carangola. Você consegue imaginar isso? Uma verdadeira rebelião do povo aqui na nossa cidade. A companhia responsável pelas linhas chegou a mandar funcionários armados para cá, para enfrentar a população rebelde a qualquer preço. Percebendo o perigo da situação, o governador do estado, José Tomás da Porciúncula, o mesmo que, como vimos no nosso último vídeo, dá nome à nossa cidade, interveio na história e, através de um decreto, permitiu a construção da estação tão pedida pelos moradores. Mas, Rudy, onde está o heroísmo nessa história? Acontece que aquela estação, bravamente conquistada pelo nosso povo, que estava disposto até derramar o próprio sangue por ela,
foi fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Além do nosso próprio nome ter saído de uma inscrição naquelas paredes, com a estação vieram os médicos, advogados, lavradores e aventureiros. Com os trens, chegava até nós a influência da vida na capital, a moda e as últimas novidades tecnológicas. A estação permitiu o desenvolvimento da cafeicultura, tão importante em nossa economia, e trouxe também os imigrantes, que provavelmente fazem parte da sua árvore genealógica. Por isso, estes que lutaram na nossa rebelião dos trilhos são os nossos heróis, que agora não são tão desconhecidos assim. Que o exemplo destes heróis lá no passado nos motive a fazermos o mesmo no presente. Lutarmos por nossa pequena porção, enfrentando todos os desafios com união e fraternidade. E, se necessário for, arrancando com as próprias mãos os trilhos da opressão e da injustiça que se instalarem em nossa comunidade. E, por fim, que nos inspiremos sempre em nossos antepassados, pois a nossa história tem feito de heróis. Até mais, pessoal!